O dízimo pode ser considerado como um sistema bíblico de contribuição para nós da Igreja Neotestamentária? Esta pergunta é o que nós iremos responder agora, nessa devocional semanal que a Igreja Batista do Unai vai estar passando aos seus membros nesta época que estamos vivendo. Quero falar então sobre dízimos e ofertas e a prática que nós temos como igreja e a importância disso para a própria igreja e também para a própria pessoa que participa da igreja. A questão que se levanta quanto a essa questão de dízimo é que não há um texto ou uma ordem direta para o cristão no Novo Testamento referente à contribuição na forma de dízimo. A convicção que nós podemos tirar da Bíblia é que o dízimo era o sistema natural de contribuição nas igrejas neotestamentárias, ainda que não tivessem um caráter legal que estava debaixo então da lei de Moisés. Queria que nós entendêssemos nesta breve reflexão que o dízimo ele não foi inventado só para a lei mosaica. Nós temos os princípios e a palavra que diz que o dízimo ele começou a ser exercido pelos patriarcas, ou seja, muito tempo antes da própria lei de Moisés. Nós temos a narrativa em Gênesis de Melquisedeque e Abrão, né? Até aquele momento então, Abrão, de que Abraão ele foi abençoado por Melquisedeque, que era um sacerdócio do Deus Altíssimo, e ele abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão, o Deus, pelo Deus Altíssimo. E é dito que Abrão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo que ele tinha. Nós também temos a narrativa também em Gênesis, um pouco mais à frente, lá no capítulo 28, que Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaac, ele deu o dízimo de todas as suas coisas como oferta a Deus, depois de Deus ter o abençoado e ter feito então a promessa, né, de levá-lo para casa, e ele diz o texto ali que ele deu o dízimo. Ou seja, o dízimo ele tem o significado de 10% ou a 10ª parte separada para ofertar a Deus, vamos dizer assim. Agora, quais são as evidências que nós temos então para esta prática no Novo Testamento? O dízimo, então, em primeiro lugar, como nós já vimos, ele não iniciou na lei de Moisés. Seria essa a primeira evidência. Não podemos dizer que o dízimo ele era parte só da lei e não para hoje, porque ele foi colocado para a lei. Não, porque o dízimo existia antes da lei. Só a lei se tomou conta então do dízimo, ou então Deus pediu para que Moisés colocasse como os 10 mandamentos o dízimo, como nos mandamentos o dízimo para o povo de Israel, como uma ideia que já existia. E nós vimos então, acabamos de ver, que Abraão, os patriarcas e os seus descendentes, eles deram o dízimo. O dízimo antecedia então a lei, ele já existia. Os primeiros cristãos que nós temos também agora pensando no Novo Testamento, nós vemos que eles continuaram a dar o dízimo como um costume, ofertando a Deus. Não só a questão do dízimo, mas até é interessante ver que no próprio Atos dos Apóstolos e outras cartas do apóstolo Paulo, a gente pode ver que os discípulos apóstolos ou a igreja primitiva, eles praticavam algumas situações que antigamente os antigos praticavam, como orar 3 vezes no templo e também dar as suas ofertas. Então, dentre muitas leis que foram abolidas, existiam alguns princípios que estavam antes da lei, como orar, dar ofertas e assim por diante.
E nós temos também evidências no Novo Testamento que em nenhum momento os apóstolos ensinaram que o dízimo estava abolido como forma de contribuição e parte da adoração. Portanto, o silêncio dos apóstolos mostra de forma clara que não houve nenhuma abolição. Claro que também nós não temos também nenhuma regra geral para o dízimo no Novo Testamento, como tinha uma regra para a lei de Moisés. Que nós temos no Novo Testamento que não há uma abolição, mas por outro lado, há um princípio de dar ofertas. O apóstolo Paulo, então, ele fala sobre ofertas para o sustento da obra cristã, como por exemplo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, dizendo que os obreiros mereciam dobrados honorários, aqueles que se afadigavam e faziam bem na mensagem da palavra de Deus. Também nós vimos o próprio apóstolo Paulo pedindo aos romanos, em capítulo 15 de Romanos, ofertas para a sua viagem, não só para Roma, para visitá-los, como também para a Espanha para pregar. E, gente, a olhar em todo o Novo Testamento, a gente vê que era necessário ofertas, dízimos, para manter a obra cristã. Não podemos cair nessa ideia romântica de que a obra da igreja é feita por apenas por uma questão espiritual. É necessário dinheiro, e o dinheiro bem empregado ele se torna uma questão espiritual. O dinheiro mal empregado, o dinheiro mal administrado, ele passa a ser uma dificuldade, mas ele bem administrado e ele trabalhado da forma correta, ele passa a ser uma grande bênção para a igreja de Deus e também para as próprias famílias da igreja. É só ler as cartas de Paulo, então, para a gente ver o sustento da obra de Deus sendo realizado por questões de doações, coletas, questões financeiras, questões de bens e assim por diante. Não é à toa que lá em Atos, no capítulo 5, teve aquele castigo, vamos dizer assim, para Ananias e Safira, que mentiram ao dar ofertas. E é bem claro colocar ali que o pecado foi da mentira e não de dar uma parte da oferta e deixar de dar. Se eles não dessem nenhuma parte, era deles. Eles tinham vendido suas propriedades, mas o problema é que eles deram um pedaço, mentindo, dizendo que tinha dado outros pedaços. Então, a questão ali era mentira. Enfim, chegando aqui ao nosso pensamento final, se nós temos um coração voltado para as Escrituras e para aquilo que ele ensina, por isso que a nossa igreja ela ensina a questão dos dízimos e ofertas, porque não é abolido na palavra de Deus o dízimo, mas também nós temos o equilíbrio de não amordaçar ou então colocar as pessoas debaixo de uma lei e tem que dar o dízimo, senão serão amaldiçoados, perderão suas coisas, essas coisas por diante. O que nós ensinamos é que as pessoas elas adoram a Deus através de uma atitude de ofertar. Elas adoram a Deus porque elas devolvem, elas retribuem a Deus todas as bênçãos que Deus já tem feito para as suas vidas. Não com o sentido de doar e para ganhar em troca, como é pregado por aí, não no sentido também de doar porque senão será amaldiçoado, mas no sentido de doar porque conhecem e adoram ao Deus único e verdadeiro. E também o dízimo, as ofertas missionárias é para sustento da manutenção da igreja, para provimento da casa de Deus, para sustento das pessoas que trabalham, para água, luz, enfim, outras tantas coisas administrativas que é necessário recurso financeiro. E nós, enfim, temos 3 problemas aí com pessoas que têm dificuldade de dar o dízimo. Um é porque talvez tenham um entendimento errado, e nós estamos tentando, nessa devocional aqui, tirar esse entendimento errado que vem do Antigo Testamento e que é da lei, aquela coisa toda. Ou também nós temos as pessoas que talvez tenham uma questão de má administração do seu dinheiro e não separam o dízimo, tem outras dificuldades de má administração financeira. E a terceira coisa é por serem avarentos, por acharem que se derem o dízimo, estarão perdendo suas vidas, ou então aquele pensamento avarento de dar o dízimo para a igreja e a igreja não sabe o que faz com o dízimo, com o dinheiro que entra na igreja. Isso é um pensamento avarento que leva a outros tipos de pecado, como por exemplo,
a questão do egoísmo, de pensar só em si mesmo, e assim por diante. E também é dito lá em Timóteo, Paulo diz a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é uma necessidade, mas ele não deve ser um ídolo, ele não deve ser um objeto de amor, de adoração. Ele é usado para as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades, e usado também para adorar, para ofertar a Deus, abençoar a casa de Deus, abençoar pessoas e o reino de Deus. É para isso que Deus tem nos dado graça, saúde, para ganhar dinheiro e para viver, para ofertar para a obra de Deus. E a nossa atitude como conhecedores, a nossa atitude como adoradores é de ofertar em adoração a Deus. Então, eu queria que a gente pudesse pensar nesta rápida devoção sobre como está o nosso coração e como está a nossa mente em relação à oferta ao Senhor, ao dízimo, às contribuições que Deus merece, que Deus é honrado e glorificado através dessa nossa atitude de adoração. Então, adore ao Senhor, tire das suas primícias, devolva, ou como quer que você entende na sua consciência, mas o fato é único. Contribuir, ofertar, é uma atitude de adoração e amor a Deus, à obra e ao próximo. Que Deus abençoe você e até a próximo tempo devocional. Tchau, tchau.